Olá, estou de volta para mais uma entrevista, hoje recebendo o recém-eleito presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon para a gestão 2023-2024, Paulo Grenzel. Paulo, satisfação tê-lo aqui, recém-eleito, hoje pela manhã, bem-vindo. Obrigado, Ana, obrigado pelo convite, já deixar a saudação aos nossos telespectadores, os internautas que acompanham o teu canal, e dizer que é uma satisfação a gente, pela primeira vez, estar aqui para trocar um pouquinho de ideias, falar um pouquinho da nossa associação comercial. Paulo, você foi eleito hoje pela manhã, né, presidente da Simacar, por unanimidade. A Simacar é uma das associações, uma das entidades mais expressivas em termos de associativismo do estado do Paraná e dá para até dizer do Brasil, por que não? Como é que é isso para você? O que isso representa para o Paulo? Veja, nunca foi uma aspiração do Paulo a questão da presidência. Nós temos hoje na Associação Comercial o Conselho Superior, e esse Conselho Superior ele reúne os presidentes dos últimos 20 anos. E dessas reuniões do Conselho Superior é que sai a indicação de um possível nome à presidência. Então, para mim, aconteceu dessa maneira, durante a Assembleia é definido o modelo de eleição, se por voto secreto ou por aclamação. Como não tivemos duas chapas inscritas, a gente acabou sendo eleito sim por aclamação, né? Mas é um trabalho de continuidade, né? A gente tem isso já, essa sucessão preparada, acompanhando o ex-presidente, né? A gente acompanha enquanto vice, então é muito tranquila a questão da sucessão dentro da associação comercial, né? A gente falava aqui unanimidade, aclamação, parece só um detalhe, mas na verdade isso é um aval dos empresários, né, Paulo? É bastante responsabilidade, não é mesmo? Sim. São 2.133 associados, né? Até hoje na minha fala, enquanto discursava após a posse, são negócios, né? São 2.133 negócios que sustentam inúmeras famílias. É até difícil de mencionar quantas pessoas a associação atinge, seja por treinamento, seja por convênios médicos, nos mais diversos serviços que a entidade proporciona tanto à comunidade quanto ao empresariado. Então, assim, é uma satisfação, naturalmente uma responsabilidade grande, mas a gente montou um time muito qualificado, muito característica já de todas as diretorias, são pessoas de influência, pessoas de opinião na comunidade, e a gente tomou esse cuidado também em manter esse nível, né? Dizer que a renovação ela é necessária, né? Tanto por questões estatutárias e naturalmente que o presidente, quando monta a sua diretoria, ele também quer trazer para perto de si as pessoas que são algumas pessoas da sua afinidade, do seu gosto, do seu convívio. Isso é um processo natural, né? Teve bastante mudança aí nos nomes da composição da nova diretoria? Foram poucos nomes, né, que a gente trouxe. Algumas mudanças mais no sentido de você ter alguém que seja mais diretamente ligado a determinada atividade, né? Às vezes assim a gente tem uma pessoa que não está ali, por exemplo, num chão de fábrica, né, conhecendo lá o ambiente da indústria. A gente tomou esse cuidado de ter pessoas que têm a vivência em cada setor, né? Mas assim, temos excelentes nomes dentro da diretoria, alguns ex-presidentes que se mantêm lá há mais de 20 anos, né, se doando de maneira gratuita, de maneira espontânea. Então, assim, é um gosto que a pessoa tem pela causa e continua sempre ajudando, contribuindo e nos dando naturalmente todo o suporte que a gente precisa enquanto novo na função, né? Essas pessoas têm uma bagagem, um conhecimento da história da entidade que só nos ajuda no momento de crise, né? E o Conselho Superior que eu falei, ele tem justamente esse papel. Quando acontecem momentos de maior dificuldade ou algumas pressões externas, esse conselho ele é convocado, como eu falei, são os presidentes dos últimos 20 anos,
que ajudam a tomar uma decisão, às vezes, que seja um posicionamento da entidade frente a uma realidade que se apresenta, né? Então, a maturidade que a associação conquistou, inclusive compondo esse conselho, é muito grande, né? A gente tem hoje a condição da segurança e da continuidade de que o trabalho vai ser bem feito e sempre com o cuidado que a entidade merece, né? É uma responsabilidade, né, Paulo? Mas como você frisou muito bem, e mais agora de mais de uma vez, sempre com todo o suporte. Não é um trabalho só. Você sim é o presidente, é o que está respondendo ali, mas tem todo um conjunto, várias pessoas que estão aí te ajudando, braço esquerdo, braço direito, para fazer tudo acontecer. Sim. A diretoria é composta por 38 integrantes, né? E dentro desses integrantes tem, a gente chama os 2 braços da Simacar, né? Que é o Conselho Jovem, o COGEM, né? E também o Conselho da Mulher Empresária, que tem cadeira dentro da diretoria, né? Hoje, com o Conselho Superior, os ex-presidentes que integram o Conselho Superior também têm a possibilidade de participar das nossas reuniões quando quiser, né? Eles não estão na diretoria, mas podem participar ativamente por pertencerem a esse grupo de ex-presidentes. Então, assim, o time fica muito maior, né? E sempre reforçar uma coisa que a Carla sempre falou, e a gente agora, no último ano, enquanto vice-presidente, acompanhou mais de perto, que time a Simacar tem, né? Que pessoas, que entrega a gente vê, né? Quem participa dos eventos, das campanhas, Expo Rondão, é uma coisa impressionante o que essas pessoas entregam de qualidade, de comprometimento com a causa, né? Então, assim, eu imagino que dificilmente alguém teria a condição de assumir uma presidência da Simacar sem um time tão qualificado lá dando essa retaguarda, né? Que todo mundo tem seus afazeres enquanto empresa, né? E a entrega, né? Todos lá capitaneados pelo Marcelo, que é o diretor da associação, entrega um serviço de excelência, né? A tua caminhada na Simacar aí já soma vários anos. Quanto tempo, Paulo? Eu entrei na gestão do Gerson, né? A gente é amigo pessoal e ele nos convidou para integrar o conselho fiscal da diretoria dele. Então já passamos os 2 anos do Gerson, os 2 anos do Ricardo, agora os 2 anos da Carla, então eu estaria entrando no meu 7º ano de entidade, né? As contas da Simacar vão estar redondinhas, hein? Quem é da área fiscal aí da contabilidade como você, né? Um profissional da contabilidade, a gente brinca, então agora de vez que as contas vão estar tudo redondinha. É curioso que eu falei assim, eu não tenho a menor chance de ser acusado de panelinha, porque nós estamos hoje, salvo engano, em 7 contadores na diretoria, e eu não trouxe ninguém novo, né? Todos estão lá por indicação de ex-presidentes, né? Desde a gestão do Gerson. Então, assim, são as pessoas que, às vezes, que precisam estar em alguns locais. Por exemplo, Conselho Fiscal. Eu acho que é indicativo de que seja uma pessoa que entende de números, consiga analisar esse lado. A gente tem cuidado sempre de ter alguém de instituição financeira também, para dar opiniões que sejam do mercado financeiro, né? Então sempre a gente faz o rodízio dentro da diretoria de alguém de uma instituição também lá no Conselho Fiscal, para a gente ter essa opinião um pouquinho mais do que está acontecendo fora das 4 linhas, né? E assim, hoje me deixou muito feliz porque a gente também participa do núcleo de escritórios de contabilidade e houve um movimento deles para estarem lá prestigiando a nossa eleição e a nossa posse. Eles estavam lá, salvo engano, em 19 ou 20 contadores que vieram lá só para prestigiar esse momento. Então, mostra também o quanto do nosso trabalho enquanto profissionais da contabilidade está sendo bem feito aqui em Marechal, né? Onde a gente senta hoje e debate problemas comuns, né? É uma resposta muito legal também da profissão, né? Que bacana. E a Simacar completou agora, se não me engano, na sexta passada, dia 7, 55 anos, né, Paulo? Você assumindo uma data especial também, né? São mais de 5 décadas aí. E no dia 20 vai ter uma programação especial para celebrar essa data, inclusive para a posse festiva, digamos assim, dessa diretoria que foi eleita hoje? Sim. No dia 20, no Clube Aliança,
Haverá então esse momento solene da transmissão de cargo, né? A última evento que aconteceu foi a posse do presidente Ricardo. Depois, por causa da pandemia, não houve nem a saída do Ricardo, nem a entrada da Carla, então já vão para 4 anos sem um momento especial de transmissão de cargos. E a gente está preparando um evento gostoso. A entidade também, em comemoração aos 55 anos, está subsidiando uma boa parte dos valores, dos investimentos. Vai ser uma noite muito, muito legal, com evento, como feriado no dia seguinte, vai ter um baile com a banda Los Angeles. Então, vai ser um momento especial também para comemorar os 55 anos e dar esse presente também para o associado, né? Essa retomada aí de festividades, digamos assim, parece que passou mais a LSTV, né? Já fazia tempo que a Simacar não realizava uma celebração festiva com posse e tudo mais. Sim, né? Exatamente. Se parou muita coisa, né? A gente comentando hoje cedo, o primeiro evento pós-pandemia foi o show de ilusionismo, né? Com 3.500 pessoas participando lá no ginásio Ney Braga. Então, assim, depois disso aconteceram muitas coisas. Foi um ano muito intenso de programação. A maior feira que nós tivemos aqui em julho do ano passado, né? Também o Prêmio Marechal, que engloba todas as entidades de Marechal Candondão, também bateu o número recorde de participantes. Então foi um ano intenso, né? E a gente quer que continue dessa maneira, né? Tá certo. Paulo, qual deve ser a sua marca enquanto presidente da Simacar? Ana, eu procuro me entregar de cabeça em tudo que eu faço, né? Eu tenho participação ativa também dentro do Conselho Regional de Contabilidade, né? E das entidades aqui de classe de Marechal Candondão que envolvem tanto o núcleo e a Comar, que são as entidades de classe dos contadores, eu procuro participar ativamente, né? E na Simacar eu quero também deixar esse legado de um profissional sério, comprometido com a causa e que está disposto a qualquer momento, a qualquer tempo, dar a resposta que as pessoas esperam da entidade. Sempre respeitando o que determina o estatuto, né? A gente não vai além das questões estatutárias, porque não é nossa atribuição mesmo. Às vezes gera até um certo descontentamento por não se manifestar, mas é questão de seguir uma linha de trabalho mesmo, que não venha a causar problemas, inclusive, para a entidade no futuro, né? Você já tem uma caminhada aí na Simacar, claro, está começando agora, né? Enquanto presidente, a sua gestão, mas o que você imagina, Paulo, que deve ser o maior desafio enquanto presidente? A Simacar não é uma entidade né, que não tem expressão, ela é uma das entidades mais importantes do nosso município, né? O que você imagina que deve ser o maior desafio? A gente trabalha desde que eu entrei comecei a participar ativamente. A gente vê que o trabalho dentro da associação ele é de continuidade mesmo, né? Porque são pautas que a entidade defende que não são necessariamente pautas simples de se resolver. Então a gente às vezes vê algumas pautas invadirem 3, 4 gestões. A gente trabalhando, articulando, levando, discutindo, e às vezes demora justamente para sair do papel. Eu vou citar um exemplo da questão das câmeras de monitoramento na nossa cidade. Foi uma pauta que surgiu dentro da entidade, né? O presidente Ricardo foi a Palotina conhecer a demanda e trouxe a ideia. E hoje está praticamente entrando em funcionamento em nossa cidade. Então, assim a gente tem vários, né? Até pouco tempo se discutia muito a 163, graças a Deus retomou as obras, ela está seguindo num ritmo bem acelerado, nos deixa feliz, mas não é uma questão que a gente leva isso como... A gente não quer ter protagonismo nisso, a gente quer que que as coisas aconteçam, né? Esses problemas foram sendo resolvidos, estão solucionados, vamos para outros, né? Nós temos tantos outros, né? Uma das coisas que a gente sonha muito é ter um instituto, uma universidade federal em Marechal Candondão para produzir mão de obra mais qualificada, atender esse mercado crescente que nós temos.
a própria questão hoje do Tratado de Itaipu, né? A gente fala de royalties, fala do pedágio, são tudo demandas que a gente já vem discutindo há longo tempo e que não são simples de se resolver, né? Precisa sim, o peso que a Simacar hoje tem na região, a opinião que ela tem a condição de se posicionar, ela é muito relevante para o cenário local, tanto que a classe política se preocupa com a opinião da Simacar a respeito de alguns temas. Então, o nosso trabalho está sendo sempre em cima disso, né? De fomentar, levar adiante as demandas, e sempre que elas vão surgindo, a gente está com a pauta aberta para novas discussões, né? A gente tem sonho também do complexo de segurança pública, né? Reunir todas as forças policiais em um local só para dar agilidade, facilitar a troca de informações. São todas demandas que a Simacar já tem há um bom tempo, vem trabalhando elas, articulando, mas, como eu disse, às vezes não é tão simples elas acontecerem, né? E são bandeiras, né, Paulo, que elas fogem do Estatuto da entidade, sim, mas é um comprometimento, digamos assim, com as causas locais e regionais. Disso que você citou aí, do complexo de segurança, até outro dia conversava com algumas lideranças aqui, e o pessoal está meio animado, né? Existem algumas peças-chave, digamos assim, né, dentro da Itaipu, que talvez, né, possam trazer uma nova realidade que favoreça esse projeto a sair do papel. Como é que tem alguma novidade nesse sentido? Ou vocês também aí, lideranças empresariais, também estão nesse sentido aí, mudança de diretoria, vamos aguardar o que acontece, mas há sim uma expectativa de retomar isso para ver se a coisa realmente acontece. Sim, de novidade que a gente tem mesmo, houve então a troca do comando na Itaipu, e esse projeto ele não é um projeto simples de se realizar. Nós tínhamos um levantamento lá da gestão do presidente Ricardo, que ele custaria em torno de R$400 mil, né? Então, assim, a gente chegou até ao ponto de cogitar um dia, de repente, a Simacar bancar um projeto desse. Mas é um dinheiro que é do nosso associado, que nós não temos autonomia de decidir e dizer, nós vamos fazer isso. Até porque não existem garantias de que com o projeto pronto a obra aconteça. É um forte argumento a gente ter um projeto pronto, mas não existem garantias, né, de que isso vai acontecer de fato. Hoje, com a questão da Itaipu, de repente se abra a discussão novamente, se mostre a ideia do projeto, e talvez a gente consiga passar para os diretores da Itaipu a importância, primeiro, do projeto, e segundo, se a gente falar em Itaipu, R$400 mil não chega a ser um valor que assusta, né? Para uma entidade como a Simacar, isso é um valor que realmente não seria fácil de a gente falar, vamos alocar um recurso num projeto que talvez não aconteça, né? Mas a intenção é continuar esses debates, continuar buscando, procurar as pessoas, às vezes pessoas novas têm visão diferente do mesmo tema. Então é trabalho de articulação, trabalho de conversas, de procurar a pessoa certa para um dia entender que nós estamos indicando um bom investimento, né? Em relação ao Instituto Federal, enfim, uma universidade, a gente lembra que tempos atrás já existiam tratativas bem avançadas, inclusive. E aí, depois, claro, veio pandemia, mudança de governo também, isso influencia. Mas e agora, como é que está? Estacionado? Pretendem retomar? Até porque teve a mudança no governo federal, e esse governo ele é um pouco mais, não sei se a gente pode dizer assim, mas talvez mais propício a isso, né? A essa ramificação, essa extensão, né, em termos de educação. Será que dá para a gente ter uma esperança novamente? No ano passado, a presidente Carla esteve em Curitiba, acompanhada do prefeito Márcio. Estiveram reuniões, se não me engano, com o reitor da Universidade Federal. Não vou saber precisar exatamente, porque eu não acompanhei tão de perto, mas o importante é assim, a gente manter o debate, né? Às vezes o momento não se apresenta favorável para que a demanda ocorra, às vezes existe um direcionamento, às vezes até por vontade política
a gente não participa disso, não sabe como as decisões acontecem, mas o importante é a gente dizer, olha, nós estamos numa região extremamente produtiva, né? A demanda por mão de obra na nossa região é enorme, né? E até em conversa hoje cedo com a coordenadora da UniOeste, a gente falou nisso. Os cursos de ciências contábeis, que é a área que eu atuo, dificilmente você tem uma pessoa que no segundo ano do curso já não está empregada, né? Então, assim, não que a gente não produza, mas talvez a gente tenha que produzir mais mão de obra, atender alguns setores que de repente a gente não tem formação aqui na nossa região. Às vezes a pessoa precisa se deslocar para longe para ter isso. E com a chancela de uma universidade federal, né? Ela tem um peso na graduação, o diploma, ele tem parece um peso que é legal de a gente ter aqui para a nossa comunidade. E eu acho que Marechal já comporta tranquilamente, né? Nós somos um polo regional, né? de comércio. Eu até digo que o que nós temos de diferente é que essas empresas grandes estão vindo se instalar aqui em Marechal Candangandão, né? Nos mais variados segmentos, né? Então tem gente de fora olhando para nós com bons olhos, né? A gente tem sido uma excelente vitrine, né? Em relação à agenda de 2023, tem muita novidade, muita coisa acontecendo? Tem algo que de repente ainda não foi realizado, mas a gestão do Paulo aí está pensando em tirar do papel e você pode dividir com a gente? Veja, o planejamento das atividades normalmente eles já acontecem ali no final do ano anterior, porque por exemplo, as nossas campanhas elas precisam ser legalizadas, elas precisam de autorizações, então muito do trabalho já se faz. A gestão da Carla fez uma boa parte do trabalho da gestão do Paulo, para que ela tivesse continuidade. Então hoje a gente tem rodando aí, esse ano serão quatro campanhas, né, de incentivo ao comércio local. No ano passado foram sorteados R$200 mil com 400 premiados com vales compras. Esse ano a diretoria entendeu, até em comemoração aos 55 anos, que seria importante um aporte maior. Então hoje a entidade aportou um valor significativo e o prêmio as premiações que serão distribuídas esse ano chegarão a R$400 mil com 1.000 contemplados, né? Mais uma questão que a diretoria entendeu que deveríamos fazer seria reduzir o valor do pacote inicial. Existem empresas que às vezes não têm o volume tão grande de cupons, então a gente reduziu o pacote inicial para R$200 em 10 vezes. Então a empresa que quiser participar, ela participa pagando R$20 por mês e está com a condição de distribuir cupons e levar seu nome, levar sua marca, incentivar suas vendas. Prestigiar os seus consumidores. Exato, né? por com R$200 de investimento apenas, né? Então essa campanha ela vem justamente para fortalecer. A gente sabe que o comércio ainda não retomou com a força que precisava, né? Tem setores ainda que sofrem um pouquinho o resultado da pandemia. E nos demais quesitos, a gente tem a intenção de manter toda a programação, né? O fórum empresarial que sempre acontece, esse ano já estão definidos os nomes, ainda é um segredo, mas a gente tem a certeza absoluta de que quando os nomes forem divulgados, a comunidade vai comemorar muito, que vai ser um momento muito especial. E daí os trabalhos em festa do município, prêmio Marechal, todas essas demandas estão contemplados e os trabalhos já estão acontecendo, né? São trabalhos inicialmente de bastidor, né? Mas quando chega a hora dá tudo certinho. Eu ia inclusive lhe pedir, né, do Fórum Empresarial, que é um dos grandes eventos que a Simacar promove, sem chance de um spoiler, então, Paulo? Não, porque assim a gente tem o cuidado, né, de divulgar no momento certo, às vezes para não estragar a surpresa, né? Sim. Existem alguns alinhamentos que precisam ser feitos, né? Tem conduções que precisam ser, são tratativas que vão acontecendo ainda durante, né? Mas a gente pode adiantar que são nomes de peso, a comunidade vai aprovar. Com certeza, né? E ano passado já, né? Nós temos o diretor Myers Gruber.
ele sugeriu uma mudança no formato inclusive das aberturas, né, do palco, e foi muito bem aceito pela comunidade, né? Quem esteve lá se sentiu num ambiente, sei lá, moderno, num evento dinâmico, né? E a ideia deu tão certo que provavelmente a gente vai seguir nessa linha também, né? Certo. E, Paulo, como é que assim, você pretende aumentar o número de associados? Você tem alguma meta na sua gestão que, de repente, né, talvez fuja um pouquinho aí da linha dos demais presidentes, mas que seja, assim, uma meta sua? Olha, eu acho que isso seria interessante, ainda não tem, acho que seria interessante a gente correr atrás disso. Tem algo nesse sentido? A gente tem uma preocupação sempre com... Primeiro, às vezes quantidade não quer dizer necessariamente qualidade. Se você aumenta demais o volume também de empresas, talvez você não consiga dar o atendimento diferenciado que você dá. Então, você tem que ter sempre cuidado. O crescimento ele tem que ser um crescimento pensado e supervisionado, né? Naturalmente que hoje a gente tem uma estrutura rodando lá que eu acredito que a gente não tenha dificuldade, né? A gente tem os associados especiais que são de outros municípios que adquirem nossos serviços, por exemplo, os planos de saúde, né? Às vezes a entidade que ele participa não atende esse segmento e esses associados especiais passam a integrar o quadro da Simacar como especiais, não pagam mensalidade, mas têm direito a um benefício também, por exemplo, de um plano de saúde, né? Mas a intenção é sempre de crescer, né? A gente não pode visualizar uma entidade que oferece tanto para a comunidade estando estagnada, né? A gente fala que a gente é a maior associação per capita do Paraná, mas isso também nos traz uma responsabilidade muito grande, né? A gente é admirado, a gente às vezes é espelhado pelas demais, mas a gente está bem. Não quer dizer que a entidade amanhã ou depois não possa ter alguma dificuldade também em alguma área, né? Então a gente tem que continuar trabalhando para que o crescimento aconteça, mas de uma maneira natural, né? Sem criar expectativas, nós vamos dobrar o número de associados porque é uma meta. Não, a gente atende um número bastante positivo de empresas e fazemos muito gosto de crescer, mas de uma maneira organizada, estruturada e entregando o que o empresário vem buscar, né? Planejamento não falta, vontade também não, hein, Paulo? Então, é muito trabalho aí para 2023. A gente deseja sucesso aí na sua gestão, que você consiga realmente, com toda a sua diretoria, tirar do papel projetos interessantes, fazer acontecer, assim como a Simacar sempre faz e faz a diferença na nossa comunidade. Fique à vontade aí para suas considerações, caso queira deixar um recado aí para os associados também, fique à vontade. Sim. São 55 anos de história, né? Muitas diretorias já passaram, entregaram essa situação que nós temos hoje, uma sede maravilhosa, com estacionamento próprio, adequada às questões de sustentabilidade, né? Nós temos hoje a condição financeira da entidade de uma maneira bastante estável, que pode garantir os serviços que nós estamos ofertando para os nossos associados, e nós temos uma diretoria comprometida, né? A gente conversava em off de que sozinho ninguém faz nada, né? A gente tem um time excelente de profissionais, talvez não tenha circulado até na imprensa, mas a Simacar no passado ela foi certificada as melhores empresas para se trabalhar. Ela não entra no ranking das maiores porque ela não tem o número mínimo de funcionários, que seriam 30 funcionários. Mas a nota da Simacar, da satisfação dos trabalhadores em participarem da organização, foi nota 97. Então, muito provavelmente, se estivesse ranqueada, ela estaria entre uma das primeiras. E o que isso nos traz de qualidade? A gente sabe que essas pessoas estão satisfeitas no lugar onde elas estão e por isso que entregam tanto, né?
Então, assim, é um trabalho que foi feito com muito cuidado durante muitos anos, cuidando do dinheiro da entidade, cuidando das pessoas que fazem parte da entidade, e esse cuidado se leva para a gestão. Então, o que resta para nós hoje é mais agradecer a confiança do empresário lá do local, né, que nos prestigiaram hoje durante a eleição, e dizer que a nossa diretoria vai estar comprometida em continuar levando o que o nosso empresário espera, que seja na área de treinamentos e desenvolvimento e brigas pelas causas que são importantes para o nosso município. Tá certo, muito bem. Nós agradecemos a sua companhia, nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.